A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. Por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? É o tema de hoje no nosso quadro Verdade em Foco. Bem, o texto sagrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que o Espírito aqui é com E maiúsculo. Se fosse o nosso espírito ou qualquer outro tipo de espírito, seria E minúsculo. Mas como aqui é o E maiúsculo, está se falando sobre o Espírito Santo. E no versículo 2 diz assim: E depois de jejuar, ficar sem comer e sem beber, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bem, nós podemos observar então aqui claramente, que é o importante do nosso tema de hoje, é que logo após o batismo, em seguida ao batismo, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, isso está bem claro aqui na passagem da Bíblia. O que não está claro, e é o que acaba levantando muitas dúvidas, é o porquê, né? As razões dessa atitude, desta ação do Espírito Santo. Claro, sempre que há dúvida, surgem as especulações, não é verdade? E é um perigo. Amigo ouvinte, é um perigo essa tal de especulação. Normalmente, muitos pregadores, muitos líderes, quando eles querem induzir as pessoas a fazer algo que eles querem que elas façam, eles pegam uma passagem bíblica e eles então interpretam esta passagem bíblica não pela própria Bíblia, não é? Eles usam uma passagem bíblica para convencer as pessoas daquilo que eles querem que elas sejam convencidas. Mas não é assim que se interpreta a Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser interpretada por ela própria. Como? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então, se eu trago um texto, eu preciso que um outro texto venha confirmar aquilo que o próprio texto está levantando como questão. Compreende? Eu não posso simplesmente pegar um texto como esse, que é um texto difícil, e eu tirar uma conclusão da minha cabeça, sem que eu tenha outras passagens da Bíblia para respaldar a minha conclusão. E isso em todos os aspectos da Bíblia. Qualquer assunto levantado pela Bíblia, qualquer assunto levantado na palavra de Deus, que eu tenha que explicar, eu preciso explicar tanto pelo texto original, como outros textos que apoiam
a minha argumentação. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não estarei pregando a palavra de Deus, eu estarei pregando a minha palavra. Eu estarei simplesmente expondo os meus argumentos usando um texto isolado da Bíblia. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas, elas acabam sendo conduzidas a fazer o que não deveriam fazer, justamente porque se pega um texto complicado, principalmente para um leigo. Então, em cima desse texto, se dá uma orientação à pessoa. E a pessoa, como não tem como argumentar, por não ter conhecimento bíblico, ela acaba acatando aquilo. Só que, na verdade, ela não está agindo de acordo com a orientação da palavra de Deus. Ela está agindo de acordo com um conselho que alguém deu, mas que não é um conselho da palavra de Deus. Não é uma orientação da palavra de Deus. Então, nós precisamos esclarecer as coisas espirituais com outras coisas espirituais. Precisamos, em cima de um texto, nos respaldar em outros textos que vão apoiar o texto principal, como é o caso aqui, não é? Por quê? Por que que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Por quê? Você já imaginou quantos argumentos eu posso tirar daqui? Quantas coisas eu posso falar tirando aqui desse texto? Já pensou? Eu poderia falar que Jesus estava sendo preparado para o ministério, não é? Eu podia dizer para você, por exemplo, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, para nós aprendermos que nós também podemos ser tentados sem pecar, não é? Como nós já ouvimos isso. Falou assim, olha, Jesus não foi tentado? Foi. Ele pecou? Não pecou. Então você também pode ser tentado e não pecar. São argumentos, não é? São argumentos até muito contundentes. Mas a pergunta é, essa é a resposta da Bíblia? Será que eu tenho na Bíblia respaldo para confirmar o que eu estou falando? Então, eu queria ler agora com você uma outra passagem, e essa outra passagem que eu vou ler é a passagem que vai agora esclarecer essa ação do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, agora em Hebreus, mais no finalzinho da Bíblia, Hebreus, no capítulo 4, né? Hebreus 4, nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. Encontrou? Hebreus 4, a partir do versículo 14, diz assim, olha, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. O texto diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé. Porque nós não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto aqui, ele explica o seguinte, que o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado à nossa semelhança, porém, diferente de nós, sem pecado. Por quê? Para poder-se compadecer-se de nós, por conhecer as nossas fraquezas. E aí, diz assim, ó, por isso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia. Por quê? Quando hoje você está passando por uma tentação, quando você está passando por um momento difícil, quando você está passando por uma luta, sabe? Quando você está dentro de um conflito, e você chega hoje na presença do Senhor Jesus,
e fala assim para ele: Senhor, olha, a minha luta não está sendo fácil, a minha batalha não está sendo fácil, olha, a minha tentação não está sendo fácil. A Bíblia diz que Jesus se compadece de nós. Por quê? Porque ele também foi tentado e sabe o que é a tentação. Você sabia, amiga e amiga, que se você pode ler isso aqui no capítulo 5 depois, tá? Diz assim, até vou ler um trechinho, olha o que diz aqui o capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, que é o caso do nosso Senhor Jesus, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Então, por que o sumo sacerdote, ele era tirado do meio do povo? O profeta não. Por exemplo, o profeta podia vir de qualquer nação para profetizar. Deus podia usar até um animal, como usou, para profetizar. Mas o sacerdote não. O sumo sacerdote, impreterivelmente, ele tinha que ser tirado do meio do povo. Por quê? Porque o sacerdote, diferente do profeta, ele representa o povo diante de Deus. Eu vou repetir. O sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. E o profeta representa Deus diante do povo. O profeta, quando vinha, ele vinha trazendo o conhecimento da vontade de Deus para o povo. O profeta fazia isso. E o sacerdote? O sacerdote, ele ia a Deus, levando para Deus o conhecimento das necessidades do povo. Por isso, obrigatoriamente, o sacerdote, ele tinha que ser tirado no meio do povo. O Senhor Jesus precisou vir a esse mundo para ser o nosso sumo sacerdote. Ele não poderia simplesmente se tornar sumo sacerdote sem conhecer a natureza humana. Então ele nasceu de mulher, viveu como qualquer um de nós, foi tentado como qualquer um de nós, inclusive foi tentado em todas as áreas. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, porque o Senhor Jesus, para se tornar o nosso representante diante do Pai, ele precisava conhecer cada uma das nossas fraquezas. Por isso, amiga e amiga, é que o autor aos Hebreus, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, né? O versículo 16 do capítulo 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, quer dizer, com confiança, sem medo, sem temor, sem medo de crítica. Jesus não vai criticar você. Jesus não vai te criticar. Ele não vai te apontar o dedo. Ele diz assim: confiadamente, junto ao trono da graça, o trono do favor de Deus, a fim de recebermos, não justiça, mas recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que bacana, né? Olha o amor de Deus representado aqui através de Jesus. Olha a compaixão de Deus. Olha o favor de Deus aqui bem claro. Porque nós, nós, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas tentações, com todas as nossas falhas, as nossas debilidades, nós podemos nos achegar diante do trono da graça e da misericórdia confiadamente. Por quê? Porque aquele a quem nós iremos recorrer é o nosso sumo sacerdote, que esteve aqui conosco, esteve aqui como nós, como um ser humano, não é? Se vestiu de homem, foi tentado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para que hoje, quando nós oramos, quando nós recorremos a Ele, Ele nos entende, Ele nos compreende, porque Ele conhece o que é a natureza humana, porque Ele foi tirado do meio dos homens, Ele foi tirado do meio do povo, e Ele foi nomeado sumo sacerdote para sempre, para nos representar diante do Pai. Então, quando você ora, quando você fala assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu estou passando por isso, não está fácil, meu Pai. Oh, meu Senhor Jesus, olha a minha luta como está. Meu Deus, olha, eu tenho essa fraqueza.
que o Senhor Jesus faz? Ele intercede ao Pai em seu favor, sem criticar você, mas explicando, né? Falando para Deus o que é a tua natureza humana, a luta que você passa, como que o diabo trabalha na vida de uma pessoa. Então a misericórdia de Deus chega até você através do Senhor Jesus, que é o nosso intercessor. Veja, amiga e amiga, como a obra do Senhor Jesus foi tão importante na nossa vida. Porque quando ele se tornou sumo sacerdote, ele se tornou nosso representante. Porque um dia ele esteve no nosso meio e foi tirado do nosso meio, agora ele está à direita do Pai. Para quê? Para nos representar, para interceder por nós, para colocar diante de Deus as nossas fraquezas, para alcançarmos misericórdia e graça em momentos oportunos. Que maravilhoso nosso Senhor Jesus. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de orar. Não tenha medo, sabe, quando você falhar, quando você errar, quando você tropeçar na sua caminhada da fé, quando você vacilar. Não tenha medo. Não fique prostrado. Não fique dizendo assim, acabou para mim. Para mim agora é o fim da linha. Para mim não tem mais jeito. Não pense assim. Recorra àquele que intercede por você. Recorra àquele que não pecou, mas foi tentado como nós fomos tentados. A diferença é que nós não somos Jesus. Bom seria que nós pudéssemos nunca pecar, nunca errar, não é? Mas só o Senhor Jesus teve esse poder. Mas hoje ele intercede por nós. Hoje ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Então não há motivo de você ter medo. Não há motivo de você expor a Deus o seu pensamento. Por mais sujo, por mais imundo que seja o seu pensamento. Se você cometeu algo na sua vida, por mais grotesco que tenha sido os seus atos, por mais terrível, por mais tenebroso, por mais assombroso, por mais hediondo que tenha sido o seu pecado, não tema de chegar diante do Senhor Jesus e expor, pedir perdão pelo seu pecado, pedir perdão pelos seus erros, pedir compaixão e misericórdia. Ele não irá apontar o dedo, ele não irá criticar, ele irá interceder ao Pai em seu favor. E ele vai estender a mão, vai levantar você, vai te colocar de pé e vai dizer assim para você: filho, perdoados são os teus pecados, agora vai e não peques mais. Esse é o nosso maravilhoso Salvador. Essa é a maravilhosa obra de Deus em favor daqueles que sabem que o nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Tá bom? Então, ficou claro agora por que é que Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo? Porque ele precisava ser tentado. Ele precisava conhecer todas as fraquezas, todas as lutas dos seres humanos, para se tornar o nosso sumo sacerdote. Tá bom? Amiga e amiga? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Espero que tenha ajudado você. Eu acredito que nunca mais você vai esquecer. Quando você lê na Bíblia que Jesus foi tentado pelo diabo, você vai dizer assim: foi para ser o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Jesus foi tentado porque ele precisava conhecer a nossa natureza humana. E o Espírito Santo, sabendo disso, conduziu Jesus até uma situação que realmente o diabo viesse tentá-lo. Só assim ele poderia conhecer o que é a natureza humana. Em casa, no passeio ou no trabalho. RádioIGV.net. Sua companheira de todas as horas.